Que Jesus nos fortaleça, como disse a nossa irmã, que a gente possa aproveitar esses momentos aqui e sair mais fortalecido, mais ciente de como a gente precisa realmente viver esse mundão lá fora, porque a gente sabe que aqui dentro, quando a gente ouve o Evangelho, quando a gente está estudando, é muito fácil da gente pensar, estou fortalecida, eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou mudar. Quando chega ali fora, é mais difícil. A gente se encontra de novo com as coisas do mundo lá fora, materialista da forma que somos, e a gente acaba indo de novo naquela enxurrada, e a vida da gente às vezes acaba continuando a mesma ou mudando muito pouco, né? Hoje a gente vai falar muito de amor, né? Porque o capítulo 11, a Cleo pediu para a gente falar do item 13, mas ele vem desde lá do comecinho. Eu não vou falar, porque eu já vi lá na programação que vão falar esse começo aqui, né? Ele vem lá desde o comecinho falando de amor. O título do capítulo é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E a gente sabe que a caridade nada mais é do que a gente movimentando o amor, fazendo crescer essa sementinha que a gente já traz desde que a gente reencarna dentro do nosso coração. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem essa sementinha, né? A gente pensa que não, porque às vezes a gente vê coisas estranhas aí fora, maldades, violências. A gente acha que aquela pessoa não tem nenhum amor no coração, mas ela tem. Ela é apegada a alguma coisa ou a alguém, aquela sementinha já está lá dentro. Se você procurar a pior pessoa que está aí fora roubando, matando, assaltando, tem alguém que ela ama. Ela tem um filho, ou ela tem uma mãe, ou ela tem alguém que ela ama. Então o que a gente precisa é trabalhar essa sementinha para que ela cresça no nosso coração. E é exatamente isso que esse capítulo praticamente todinho vem falando, né? Até chegar lá no final, falar da vida dos criminosos, como que a gente deve agir com eles, se a gente pode expor a vida dele. E na realidade a gente tem que ter carinho com todo mundo. A gente não pode julgar as pessoas diante das dificuldades dela. Mas hoje a gente vai se ater aqui no capítulo, no item 13, que fala da fé e da caridade. Eu fiquei olhando, a gente imaginando que a caridade é o amor, aí a gente fica pensando assim, por que está falando aqui que não consegue fazer a caridade sem a fé, como ele fala, né? Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. O que quer dizer essa palavrinha fé aqui nesse texto, né? A gente procurando lá na internet para entender melhor, porque eu também tenho as minhas dificuldades, como todo mundo, né? Então, a gente vê lá que tem um monte de significado. Aí ele fala que pode ser religião, culto, uma das virtudes teologais, segundo a Igreja Católica, né? Que é a fé, a esperança e a caridade. Pode dizer que a gente está acreditando em algo, pode ser alguma coisa como a gente vê lá no cartório, lá no documento que fala, não sei se é atesto, não sei o quê, mas no final ele fala, e dou fé. Aí pode ser também, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa ali dá fé de tudo, ela dá conta de tudo, tem um monte de significado. Mas hoje a gente vai se ater nesse aqui, que é religião. Sentimento de quem acredita em determinados princípios ou ideais religiosos. No nosso caso, a doutrina espírita. A gente, para entender de verdade o que é a caridade, porque assim, a gente faz alguma coisa para ajudar o próximo, mas a gente não faz ainda a caridade em si, como ela é, como fala lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta
eu não lembro, como é a caridade na sua essência, ensinada por Jesus, né? Que ele fala que é benevolência, indulgência e perdão, que a gente ainda brinca que é o BIP, né? Se a gente não está tendo essas coisas, tem um BIP lá na vida da gente que a gente precisa mudar. Então, quando ele fala nessa fé aqui, é porque a gente precisa entender o que Jesus está esperando de nós e o que ele quer que a gente faça realmente. Porque na maioria das vezes a gente entende a caridade como uma transferência de um bem material. É também, tá, gente? Não estou falando que não é, não. Nós vamos chegar lá, nós vamos entender. É também. Mas a caridade em si, ela não é só isso, né? Lógico, se apresentou uma pessoa perto da gente, a gente vai ver o que ela está precisando. Se ela está com fome, não adianta eu só ir lá ensinar para ela a doutrina espírita e não dar um alimento para ela, que ela vai continuar com fome e ela não vai entender nada daquilo que eu estou falando, porque a gente com fome desconcentra. Eu, pelo menos que sou gordinha, eu com fome eu desconcentro, né? Então a gente não vai adiantar nada. Eu deixar a pessoa lá com fome, se ela está com frio, eu vou deixar ela com frio e vou ensinar para ela o que Jesus espera dela. Não vai adiantar, né? Mas a caridade, ela é um conjunto de coisas, né? Por exemplo, se eu sei de uma pessoa que tem uma necessidade material, eu vou ajudar essa pessoa. Mas qual é a minha obrigação para com ela? Ajudá-la não só materialmente, é tentar colocar ela de uma forma que ela consiga sobreviver sozinha. Porque a pessoa vai ficar sempre dependente daquilo ali. Acaba sendo uma falta de amor, uma falta de carinho com aquela pessoa. Quando eu penso assim, eu levo logo para nossa casa, que é o núcleo menorzinho, para os nossos filhos. Quem ia deixar um filho dentro de casa uma vida inteira suprindo a necessidade material dele e não ia colocar ele para estudar, para ele procurar um local que ele trabalhasse e que ele pudesse sobreviver sozinho? Alguém faria isso? Acho que não, né? Ninguém faria. E a caridade é isso, é esse amor da gente pensar no outro, além das necessidades materiais, que com certeza é a mais fácil que tem. E eu outro dia assistindo uma palestra do Raul, ele ainda foi mais além. Ele estava mostrando que as pessoas, às vezes, acontece alguma coisa em algum lugar, ela manda um caminhão de coisa para lá, mas ela nunca se deu ao trabalho de ir lá e ver como que aquilo está funcionando, o que as pessoas estão precisando realmente, de olhar no olho delas, de dar um abraço, de fortalecê-las de uma outra forma, né? É a parte mais fácil que tem. A gente sabe que a gente tem que ter no coração a boa vontade, sabe? A boa vontade. Por exemplo, eu fico olhando, às vezes uma pessoa está num hospital, é difícil aparecer alguém que queira ir lá passar uma noite com aquela tal pessoa. Vocês olham que a profissão de cuidador está crescendo muito, porque a família não está mais querendo ficar com o seu paciente, principalmente se ele for velho. Idoso, que eu também sou, né? Não vou falar velho, não. Idoso, principalmente se ele for idoso. A pessoa não quer, porque ele dá muito trabalho, o idoso é chato, repete as coisas, a pessoa não quer aquele trabalho. Os asilos, olha como que se a gente for mudando, as coisas vão mudando, né? Se a gente aprende a amar de verdade, a gente vai amar primeiro o que está próximo. Então a gente vai olhar nosso velhinho. Ninguém vai pegar aquele idoso, né, e vai colocar lá no asilo mais. É por isso que ele fala aqui, é da ordem de manter, não basta para manter os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Só se a gente aprender a amar. Fazer a caridade só não basta. Eu vou ler uma pergunta que eu tirei do livro Consolador, para a gente entender isso direitinho, porque a gente não é capaz de explicar direitinho, mas a gente tem os livros espíritas que permitem que a gente traga
uma explicação melhor, né? Lá no livro Consolador, na pergunta 255, esse livro aqui, gente, eu não sei se todo mundo sabe, eu descobri há pouco tempo, agora eu conto para todo mundo. Em 1938, o Chico fazia estudo lá na casa espírita dele, né? E as pessoas que iam lá estudar faziam muitas perguntas. E Emmanuel selecionou essas perguntas e em 1941 ditou esse livro para o Chico, que são perguntas que a gente mesmo tem curiosidade às vezes de saber, está nesse livro aqui. E ele é legal que ele é separadinho, né? Tem uma parte de filosofia, uma parte de psicologia, ele é todo separadinho, é muito legal de ler. E na pergunta 255 está escrito assim: devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Aí ele fala, Emmanuel que responde, a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no fora da caridade não há salvação, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Quer dizer, a gente já tem essa noção, só que a gente não entende direitinho, mas ele mesmo assim explicou. Todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem. Então ele vem explicando isso pra gente, né? Que a gente tem que cuidar sim da parte material, mas que o conhecimento é o que se pode fazer de melhor, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Porque a gente pensa assim, gente, eu quero que me entendam bem, eu não estou falando para ninguém não ajudar as pessoas que estão em necessidade, né? É só que a gente tem que dar uma importância maior ao que se tem importância maior, que é a parte espiritual, né? A gente precisa ajudar, é nossa obrigação ajudar as pessoas que a gente vê que estão em necessidade, mas só que a gente tem que também olhar esse outro lado, né? Porque quando a gente melhora a consciência, o íntimo, a pessoa carrega aquilo pós-reencarnação, pós-encarnação. A pessoa desencarna, reencarna de novo e a pessoa está com aquilo. O que a gente dá, por exemplo, eu vejo uma pessoa com fome agora, eu vou lá e sano a fome dela. Daqui a pouco ela está de novo, né? Eu não vou ter condição, talvez, de ficar fazendo aquilo toda hora para aquela pessoa. Agora, se você mostra um outro caminho para ela, uma condição dela se erguer, às vezes de estudar, de procurar uma oportunidade para ela sobreviver, ela vai ser muito mais feliz. Porque a pessoa gosta de ter a liberdade dela, de saber que ela é capaz. Isso faz bem para as pessoas. Então é isso que ele vem explicando aqui pra gente, que a gente precisa trabalhar essa outra parte também, porque fazer só isso, a gente vai fazer aquilo para sempre e a pessoa não vai crescer, né? Aí ele fala que dentro desses imperativos é lícito encarecermos a assistência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas no porvir. A gente tem que pensar lá na frente, né? Porque às vezes, até naquele livrinho que tem da assistência social da FEB, mostra isso. A gente tem que analisar cada caso de cada família, de cada pessoa, porque lá no centro a gente já teve caso de pessoas que os filhos estavam grandes já e eles não estudavam. Aí a gente falava assim, você não vai falar para fulano ir para a escola? Não, ela só vai quando o pequenininho estiver grande, porque eles vão tudo junto. Mas aí quando o pequenininho crescesse, a mais velha já estava quase adolescente.
Aí, na época, eu era mais nova, aguentava subir morro, nós subimos lá, trouxemos as crianças, tiramos um retratinho. A outra moça que morava perto da escola fez a matrícula. As meninas estudaram, hoje elas estão na Casa do Arroz, trabalhando, né? Então, isso é muito importante. A gente não conseguiu isso com todo mundo, porque tem uns que eles não querem mesmo. Você pode tentar que não quer. Mas assim, com algumas meninas, a gente conseguiu, hoje a gente encontra, elas têm a família delas, tem o filhinho delas, bem cuidadinho, tem umas que estão no povão, outras estão lá na Casa do Arroz. É assim, uma alegria para elas, a pessoa não ficar dependendo do outro e numa insegurança, sem saber se hoje eu vou ter o meu almoço, se amanhã eu vou ter, o que eu vou ter. Então é isso que a espiritualidade ensina pra gente trabalhar o nosso sentimento, para que a gente veja a coisa com um olhar mais amplo, né? Como a gente mesmo, pensando o que a gente queria pra gente. Eu queria ficar só recebendo peixe, eu queria que me ensinasse a pescar. Eu queria que me ensinasse a pescar, porque a hora que eu quisesse, eu ia lá e pegar meu peixinho, né? Eu não ia ficar dependendo de ninguém para fazer para mim. E é isso que ele vem explicando. Aí ele fala, não podemos desprezar a caridade material que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados da sorte. Então nós temos que fazer sim, né? Só não pode ser só isso. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizam as edificações materiais para a caridade no mundo, sem esquecer os templos, asilos, orfanatos, monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. Isso não sou eu que estou falando, está lá no livro Consolador, é o Emmanuel que está falando, né? Porque se eu pego lá a criança, coloco ela lá no asilo e não olho para ela como a gente aqui na doutrina espírita, olha para ela como um espírito, pensa que é só igual eu falo, né? A gente olha pequenininho, eu brinco, parece uma almodeguinha, né? Uma bolinha de carne. Só que eles não são uma bolinha de carne. Ali está retornando o espírito. A gente tem que pensar nisso, né? A gente olha assim, a gente não pensa nisso. Aí, se a gente mudar as consciências, o que vai acontecer? Cada mãe vai olhar o seu filhinho. Vai ter noção que ele é um espírito que está ali retornando. E como, gente, que a gente vai transformar o nosso planeta? A gente quer um planeta melhor. Mas o que a gente está fazendo para isso? Né? O que a gente está fazendo? Quando a gente olhar o filho da gente como um espírito, a gente vai criar ele desde pequenininho, ensinando coisas boas para ele. Ele vai ser uma pessoa boa, né? Diga-se de passagem, fiquei emocionada de ver um jovem aqui participando ali, assíduo da casa. Gostei muito, o menino do Dalvan também. Eu fico feliz quando eu vejo, porque isso é o bem. Isso é o bem que a gente faz para esse ser que chega na família da gente. Aí ele vai crescer, vai constituir a família dele, ele vai passar o mesmo valor. E o filho dele da mesma forma. E assim o nosso planeta vai melhorando. É isso que a gente precisa ter consciência. Por isso que ele fala da fé nesse sentido religioso. É a fé, é o conhecimento da doutrina que a gente está seguindo. E a gente quer uma doutrina melhor do que a doutrina espírita, que mostra pra gente que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Isso é uma bênção de Deus na nossa vida. Quando a gente começar mesmo a trabalhar isso na nossa cabeça, daqui a pouco o mundo vai estar melhor. Porque a gente só quer, mas a gente não faz muita coisa, né? Ó, a Igreja Romana é um exemplo típico. A senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto em seus estabelecimentos suntuosos o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. Quer dizer, coisa material, a gente precisa, lógico, né? Da casa espírita arrumadinha, da igreja ajeitadinha, quem vai na igreja, ou evangélico ou católico,
mas não é o mais importante, né? Porque a gente tem que preocupar com isso que nós estamos fazendo aqui hoje, com o estudo, esclarecendo a nossa consciência, fortalecendo o nosso coração. É isso que é o importante, né? As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque reforma a criatura humana em Jesus Cristo. Temos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos que sofrem. Quer dizer, o lar da gente é que vai ser esse local que o idoso precisa, que a criança precisa, vai ser o lar da gente. Depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva para a qual os espiritistas devem voltar os olhos antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar. Nós temos muito trabalho pela frente, muito, não é pouco não, né? Junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. E eu, baseado nesse finalzinho aqui, eu quero contar uma história muito legal para vocês, que eu gostei muito quando eu ouvi, me emocionou muito. Eu acredito que vocês também vão gostar. De uma mãezinha de 26 anos, com o filhinho dela com leucemia. E ela ali, naquela aflição, ela não sabia o que ela fazia, porque o nosso sonho como mãe é ver o nosso filho crescer, ver ele estudar, ver ele trabalhar, ver ele ter a vidinha dele, né? Casar, dar netinho para nós, né? Isso que a gente fica esperando. E de repente ela viu o filho de 6 anos naquela situação e ela, num dado momento lá, ela segurou na mãozinha dele e falou: filho, você algum dia já pensou o que você quer ser quando você crescer? Aí ele falou: eu queria ser bombeiro. E esse caso aconteceu no Arizona, nos Estados Unidos, não foi no Brasil não. E ela ficou ali pensativa naquilo. Passado mais horas, ela teve a oportunidade, foi lá no quartel do bombeiro e falou pro bombeiro que o filho dela tinha muita vontade de ser bombeiro, se ele podia fazer uma visita para o filho no hospital para que ele ficasse mais alegre, né? E o bombeiro tinha amor no coração. Ele falou: eu posso fazer mais, falou para ela. Se a senhora trouxer ele aqui amanhã, não, se eu puder, amanhã de manhã, 7 horas, pegá-lo no hospital, e se a senhora trouxer aqui a medida das roupinhas dele, nós vamos fazer uma roupinha para ele e ele vai ter um dia de bombeiro na vida dele. E assim foi feito. O bombeiro buscou o menininho lá, levou para lá, teve 3 ocorrências na cidade naquele dia, ele participou das 3 ocorrências, até no carro do comandante lá do bombeiro ele andou na ambulância, subiu lá na escada Magiros, ele fez um monte de coisa. E voltou para o hospital. Ele ficou tão empolgado com aquilo que surpreendeu os médicos. Ele conseguiu viver mais 3 meses. Os médicos tinham dado menos tempo de vida para ele. Quando foi lá num dia, passado esses 3 meses, ele foi piorando, e a enfermeira do hospital começou a avisar os familiares, né, do menino, que o menino ia desencarnar. Lá fala morrer, mas é desencarnar, a gente sabe que não morre. Que o menino ia desencarnar e ligou também para o bombeiro e falou que o menino estava prestes a desencarnar, se eles podiam lá fazer uma visita, alguma coisa, já que aquilo tinha trazido tanta alegria para ele, né? Ele de novo falou: nós podemos fazer mais. Simularam um incêndio, pediu para a moça, isso é verdade, tá, gente? Tá numa revista, quer ver? Eu até anotei aonde que tá. Ó, foi publicada na Revista dos Bombeiros e Emergência de São Paulo. O nome do menino da história... Tem no YouTube. Tem também? Tem a história no YouTube. Ah, então. O nome do menino é Victor. E ele pediu para a enfermeira avisar no alto-falante do hospital, quando eles chegassem,
que não era um incêndio, que eles estavam só simulando aquilo por causa do menino, e que ela deixasse a janela aberta. Eles chegaram, colocou a escada lá, entraram 16 bombeiros no quarto do menino, e o menino ficou assim, até me arrepia quando eu conto. O menino ficou naquela empolgação toda, né? Nos últimos momentos dele, e perguntou para um dos bombeiros, né? Eu sou mesmo um bombeiro? E ele respondeu, o melhor deles. E o menino, com um sorriso nos lábios, fechou os olhinhos pela última vez e desencarnou. Então, essa história mostra pra gente que a gente sempre pode fazer mais um pouquinho, né? É pra gente olhar para dentro da gente e falar, o que eu posso fazer mais, né? Ter atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho uma amiga que ela contou para mim que ela estava vendo a casa de uma das vizinhas muito fechadinha, e a vizinha tinha sempre o hábito de abrir a casa, de estar ali fora na varanda. Ela ficou pensando, gente, mas já tem 2 dias que eu estou vendo essa casa fechada. Pegou o telefone e ligou para a moça e perguntou, falando, o que está acontecendo? Eu estou vendo a sua casa muito fechadinha. Ela respondeu, eu tive um problema, eu estou sem nenhum alimento, eu estou até sem força para levantar. Olha, uma pessoa que não tinha o hábito de acontecer isso. Uma pessoa que tem uma vida normal igual a gente, só que ela teve um problema lá, não sei se atrasou o pagamento dela, não sei o que aconteceu, ela ficou sem fazer compra. Olha só a atenção da pessoa. Imagina ser uma pessoa que passa para lá, passa para cá, o que a vizinha tá com a janela fechada? Não deve estar querendo conversa, né? Aí fica a pessoa lá precisando de alguma coisa, de uma ajuda, e o outro ali com toda a condição de ajudar e nada faz. A gente precisa estar atento ao outro, porque a caridade, gente, é isso. A caridade é isso. A caridade não é eu sair daqui, subir um morro, é também. Mas Jesus falou que a gente amasse o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? As pessoas que estão mais próximas da gente naquele momento. Senão fala assim, vou amar só minha família, porque meus próximos é minha família. Amo só minha família, mas não é. É o que está próximo naquele momento. Tem hora que é realmente a família que está precisando. Porque as pessoas também, nós, não vou falar as pessoas não, que eu me incluo também no pacote. O que acontece? Às vezes a gente tem um parente que ele é problemático. Então, a hora que ele precisa de alguma coisa, a gente não quer ajudar porque ele é problemático. Eu não vou fazer. Eu vi isso há pouco tempo atrás. A pessoa falou, eu não vou fazer nada para ela. Não tem juízo. Gente, não tem juízo. Mas o que vai acontecer? A pessoa estava prestes a ter um bebê. Não tinha roupa. O bebê tem culpa, né? E a pessoa que estava próximo falou, eu não vou fazer nada não. Não tem juízo. Para que arranjou outro filho? Realmente, eu concordo que não deveria ter arranjado. Na situação que a pessoa estava, né? Mas, gente, o bebê já estava lá. Pelo menos ela teve a consciência de deixar o bebê nascer. Depois que nasce é outro papo. Dá para quem quer cuidar, né? Resolve o problema. Não matou, pelo menos, né? Porque o bebê vem e quem pega, cuida com todo carinho. Não morreu, já está de bom tamanho, né? Acha alguém que cuide. Não tem outro jeito, né? Então a gente tem que começar a observar aqueles que estão ao nosso lado. Porque essa é a maior forma de fazer caridade. Porque não adianta eu subir o morrão e ir lá na favelinha, lá não sei aonde, aí nesse lugar da Barra, e eu levar toda semana uma bolsa de alimento. Tá, adianta para quem está recebendo. Para mim, se eu só faço aquilo, não me envolvo com a família. Em casa, não me preocupo com a minha família. Na casa espírita que eu frequento, eu não estou nem aí para ninguém. Aquele alimento só está tendo utilidade para quem recebe. Para mim, como pessoa, como espírito, não está tendo. Porque eu não me envolvo. É igual, às vezes você assiste essas palestras desses palestrantes que tem trabalho grande, tipo o Divaldo, o Raul, eles falam que às vezes a pessoa manda a doação, mas nunca visitou a instituição.
E quando a pessoa vai lá e vê a situação, a pessoa sabe o que está precisando, onde está indo o recurso. A pessoa fica mais ali, né? A pessoa começa a se envolver com o trabalho, começa a crescer o nosso amor nesse sentido. E é isso exatamente que está falando aqui. No finalzinho, que horas são, gente? Ah, é 8h30, né? Levei um susto. Levei um susto agora. Ai, gente. No finalzinho dessa lição aqui do item 13, ainda fala, né? Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem desse mundo, desde que ele procure não os gozos materiais. A gente fala que a felicidade não é desse mundo, Jesus falou, mas podia ser. Não é porque a gente não permite, gente. Se a gente fosse diferente, né? A gente fica triste porque não pode comprar uma sandália da moda. A gente fica triste porque não tem lá não sei quantos pares de sapato, a gente nem é centopeia, mas a gente fica. Né? A gente se preocupa com coisas pequenas. Quando a gente se preocupar só com as coisas que devem realmente trazer preocupações, é o nosso crescimento espiritual, moral, e o resto a gente pedir coragem para viver como no Evangelho fala, o bem sofrer e o mal sofrer. Quando a gente aprender a vivenciar as nossas dificuldades só pensando naquela passagem do bem sofrer, a gente vai ser feliz. Porque no final, mais no finalzinho ele fala, hoje na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se faz necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo. Antigamente ia lá para os leões comer os cristãos. Hoje a gente não passa mais por isso. E mesmo assim, a gente ainda deixa, né, desejar muita coisa que a gente podia fazer diferente, né? Aí ele fala o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar, vos sustentar a fé. Então, conforme eu falei aqui, que a fé, quando eu falo fé aqui, estou falando de religião, do conhecimento daquilo que a gente acredita, nos princípios, nos ideais religiosos, a gente faz assim um passeio na nossa cabeça pelo que a gente já estudou, pelo que a gente já ouviu, pelo que a gente já leu, o que a doutrina espírita traz para nós a respeito de caridade. E a gente vai agir de uma forma totalmente diferente, né? Outro dia também, eu vejo muita palestra no YouTube, assistindo uma do Jorge Elahá. Vocês gostam dele? Eu acho as palestras dele muito boas. E ele conta, Jorge Elahá, ele é casado com uma senhora, filha de judeu, né? E que se tornou espírita, de repente, até por tê-lo conhecido, não sei a história não, isso aí é uma ideia minha, tá, gente? E ele contou, né, que ela ensinou para ele que os judeus, eles quando colhem o que eles plantam, eles colhem em círculo assim, porque sobra aquelas partes das pontas para quem não plantou e não tem condição de colher. Olha só que legal, né? Uma coisa que faz totalmente desinteressado, está pensando no outro. É uma forma de amor. Essa é a verdadeira caridade, que a gente faz sem nada esperar, somente preocupando no bem-estar do outro. Essa é a melhor forma de caridade. Aí a gente está colocando o nosso amor para movimentar. E quanto mais a gente for se envolvendo com esse amor, mais o amor vai crescendo, mais a gente vai se melhorando, mais a gente vai se preocupando com o outro. E eu gosto muito de falar que essa preocupação deve começar em casa, no nosso lar, com o marido, com a esposa, que a gente sabe que às vezes é difícil, né? Eu costumo falar muito, vem de lares diferentes, educação diferente, consciências diferentes,
Mas é aí que a paciência, o respeito tem que entrar. Porque às vezes a gente na rua, ou na casa espírita, ou no trabalho, a gente tem todo um tato para lidar com as pessoas. Mas quando chega em casa, a gente fala assim, ele já sabe que eu sou assim mesmo. Ah tá, ele sabe que eu sou assim, mas eu não tenho que melhorar? Tenho, né? A gente precisa melhorar. Aí hoje a gente faz um esforço para fazer diferente, mas por dentro fica tiririca. Mas depois, o que acontece? Aquele esforço, aquela disciplina se torna uma espontaneidade. E a gente se torna uma pessoa melhor. E se a gente conseguir no lar ser uma pessoa melhor, em todo lugar a gente vai ser uma pessoa melhor. Porque o lugar mais difícil de ser uma pessoa melhor é no lar, né? Primeiro, que é com quem a gente mais convive. Então, tem muito mais condições de aborrecimento, né? É lá no lar que tem todos os problemas, que tem problema com o filho, que tem problema com a conta da luz, que tem problema com a conta da água, que tem problema com as contas do mês. Você tem que discutir tudo, né? Não é só um minutinho que você vai ali, igual a gente veio na casa espírita, escutou a palestra, a gente vai embora. Não é. Ali é 24 horas. As dificuldades dormem com a gente, acordam com a gente. Então, quando a gente se esforçar para ali ser uma pessoa melhor, gente, isso é caridade, tá? A gente está tirando o vínculo da caridade só da gente dar, mas mostrando de se doar. A gente precisa se doar. Onde quer que a gente esteja, a gente precisa se doar. Eu trouxe para ler para vocês também. Ah, não, deixa eu primeiro acabar de ler aqui. Aí lá no 256, ele pergunta, né? É a pergunta do Consolador também. Como interpretar a esmola material? Já que ele em cima explicou que era muito importante cuidar da parte espiritual. Ele fala, no mecanismo das relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e sua utilidade oportuna, como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. A esmola material, porém, é índice da ausência de espiritualização nas características sociais que fomentam. Olha só, eu sei de uma outra história também, de um senhor lá em São Paulo, que ele saía todo dia, acho que ele ia à noite, para dar alimento para alguns moradores de rua, né? E estava lá fazendo aquilo já tinha umas semanas. Quando foi um dia, ele foi chamado pela prefeitura. A prefeitura pediu para ele que ele não levasse mais o alimento para aquelas pessoas que estavam ficando ali. Porque na cidade que ele fazia isso, tinha todo um trabalho de assistência social. Só que tinha também as regras. Eles tinham que estar lá um certo horário, eles não poderiam beber, porque lá eles tomavam banho, eles jantavam, eles tinham psicólogo, eles tinham todo um cuidado para devolvê-los para a sociedade. E o cara, essa pessoa que eu conheço, que levava a comida lá, ele estava atrapalhando esse trabalho. Porque o que eles faziam? Eles não precisavam ir lá para comer, então, bebia todas, ficava na rua fazendo bagunça e não estava lá, provavelmente não tinha uma noção religiosa, não sei, né? Mas pelo menos eles iam aprender alguma coisa, eles tinham uma psicóloga, poderia retornar para o lar, poderia arrumar um trabalho, e eles não estavam indo. Então, até para fazer a caridade, a gente tem que olhar como que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente pensa que a gente está ajudando e a gente não está ajudando. A caridade, para ela ser completinha, a gente tem que mergulhar ali e ver direitinho o que está se passando, né? Porque o rapaz achando que ele estava ajudando, mas ele não estava ajudando. É isso aqui que está falando aqui. Ele fala, ninguém de certo poderá reprovar
o ato de pedir, e muito menos deixará de levar a iniciativa de quem dá esmola material. Todavia, é oportuno considerar que à medida que o homem se cristianiza, iluminando suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte, para alcançar a condição elevada do mérito pelas expressões sadias do trabalho. Né? A gente reencarnou para isso, para a gente crescer, para a gente se melhorar. Às vezes, dependendo da forma que a gente ajuda, a gente faz a pessoa estagnar. Igual essas pessoas que iam para lá, com certeza algum conseguiu ser encaminhado, né? Aquele que já estava mais propício, que já estava lá com a terrinha do coração mais adubadinha para receber a sementinha, esse com certeza conseguiu caminhar, conseguiu trabalhar. Mas se essa pessoa conhecida continuasse indo lá e levando a comida, eles não teriam ido, né? Ó, quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. E o cristão sincero, depois de conquistar os elementos da educação evangélica, não necessita materializar a ideia da rogativa da esmola material, compreendendo que, esperando ou sofrendo, agindo ou lutando, nos esforços da ação do bem, há de receber sempre, de acordo com as suas obras de conformidade, a promessa do Cristo. Né? Então, o que Cristo prometeu para nós? Tudo de bom, né? Ele veio, ensinou, exemplificou. Aqui mesmo nesse capítulo fala que foi falado pelos Espíritos a primeira palavrinha reencarnação, que é a primeira palavra do Evangelho Espírita, e veio o amor como segunda, que no Evangelho, acho que no item 8 fala isso. Quer dizer, quando a gente observa que a gente é reencarnacionista, que a gente veio para cá para progredir, a gente começa a querer fazer para o outro algo que possa elevá-lo, né? Vamos sanar as dificuldades materiais, sim, mas vamos pensar no outro lado também, porque senão a caridade, ela fica capenga, né? Ela fica manca. Ela pode servir para aquele ali que está recebendo, mas para o nosso crescimento e para o crescimento moral do outro, ela não vai servir, né? Ela vai servir que ele vai ficar feliz, que não está mais com frio, que não está mais com fome, que pode ficar na rua até tarde e não voltar para o abrigo, tomar lá os golinhos dele que ele quiser. Mas e depois disso? Né? E a gente acaba tendo uma responsabilidade também, porque a partir do momento que a gente tem todo esse conhecimento e a gente faz uma coisa pela metade, a gente passa a ter responsabilidade com aquilo ali, né? Porque na maioria das vezes, dependendo do tempo, né, que a pessoa fica numa situação assim, ela acaba se colocando às vezes numa situação de incapaz. Ela acha que ela não tem condição de fazer, né? Você pode ver quando a pessoa, na maioria das vezes, a pessoa que às vezes vem para receber a cesta básica, às vezes eles chegam meio, não sei aqui, mas eles chegam meio assim, porque eles vão se colocando às vezes numa situação diferente. A gente tem que botar eles para cima, né? Não, você pode sim, pode aprender isso, pode aprender aquilo. Eu sei de uma casa espírita que ensinava trabalho manual para as pessoas que iam pegar a cesta básica. Mas tinha umas senhoras que elas se julgavam incapazes de aprender. Não queria aprender, porque achava que não conseguia. Gente, aquela condição que a pessoa está passando naquele momento é momentânea. Pode se erguer, né? Às vezes vai ter uma vida de sacrifício, vai, porque às vezes não teve oportunidade de estudar, vai ter um salário menor, mas a pessoa consegue. A pessoa consegue. A gente tem que ir fazendo a caridade dessa forma, mostrando para a pessoa que ela consegue. Nem todos vão conseguir, né? Como diz o Raul também numa palestra muito antiga que eu assisti dele,
que ele chegou numa casa espírita e o moço mostrou para ele que, lá da casa, que aquelas pessoas que estavam ali pegando a cesta básica já era a terceira geração. Já tinha passado a avó, a mãe já estava a filha. Aí ele falou, o trabalho de vocês está bom, hein? Porque não é essa a função. Não é essa a função. A gente tem que tentar erguer com todas as nossas forças. Muitas a gente vai conseguir, mas outras a gente vai conseguir, né? E isso é que vai valer a pena, você olhar para o outro e falar, nossa, lá, ó, tá trabalhando, tem condição de ter a vidinha dela. Porque, gente, a gente não pode dar só ênfase às coisas materiais, mas a gente está encarnado. A gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa ter casa. E a gente tem que mostrar isso para eles, para a caridade ficar completa. Você pode conseguir, tem condições de conseguir. Se a mãe já estiver velha, fala que os filhos podem. Você não vai conseguir agora, mas seus filhos podem. Vão trabalhar os filhos, porque pelo menos o filho dos filhos já vai ter uma situação diferente. Não vai ficar 3 gerações tomando a sopa e pegando a bolsa, né? Não acho vergonha nenhuma a gente estar precisando e ser socorrido. Eu não tenho vergonha. Se eu um dia precisar, eu falo na cara de pau. Não tenho, sabe? Mas a gente sabe que aquilo é passageiro. Você vai ter aquele socorro ali e depois você vai se erguer. A verdadeira caridade, ela é isso aí, tá, gente? Eu vou ler a poesia, que já é quase 20, eu quero ler uma poesia para vocês. Eu levei até um susto, porque a poesia é tão bonita. Olha que eu olhei e falei, nossa, acabou o tempo, eu não vou poder ler a poesia, mas eu vou poder. Ela chama Supremacia da Caridade. É do Casimiro Cunha, está no livro Parnaso Além Túmulo, do Chico Xavier. Eu não sei falar poesia, mas eu vou ler com calma para vocês entenderem, porque ela é muito bonita, tá? Ó, a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando aos altos céus. Ela é a chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é a flor vivente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz a criatura às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que o nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A claridade é a expressão, personificação do nosso Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada nessa fúlgida alvorada, a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Gente, que Jesus nos fortaleça, né? Que a gente possa retornar ao nosso lar, levando muita paz, levando todo o conhecimento do Evangelho que a gente estudou hoje aqui, trazendo para o coração, orando, pedindo a Jesus que nos fortaleça a cada instante da nossa caminhada, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades íntimas. Quando eu falo assim, eu estou falando para mim também, sabe? Que eu gosto quando eu venho aqui falar, ou quando eu falo no alvorecer, porque a gente mergulha naquele capítulo, a gente começa a entender de outra forma e a gente sai um pouquinho melhor, mais consciente daquilo que a gente estudou, né? Então que Jesus nos fortaleça. Ela pediu que logo após eu estivesse terminando, podia fazer a prece, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria, nossa doce mãezinha espiritual, agradecendo por tudo que recebemos a cada dia, a cada instante da nossa caminhada. Que possamos, Mestre querido, nesse instante, depositar aos teus pés a nossa prece, em agradecimento por estes momentos aqui nesta casa de luz, de fraternidade,
onde sentimos com certeza a presença amiga dos espíritos trabalhadores, a nos envolver, a derramar sobre cada um de nós o fluido benéfico, o fluido de paz, para que possamos nos restabelecer das nossas dificuldades íntimas. Muito obrigada, Jesus, pelo amparo de cada instante. Muito obrigada pela oportunidade da reencarnação, Senhor. Que as tuas bênçãos possam se estender aos nossos lares, envolvendo todos aqueles que se encontram em nossos corações e em nossos pensamentos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus nosso Pai, por tudo, em especial por este momento de luz. Muito obrigada.